Então, muito boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistir, que estão nos acompanhar. Nós hoje vamos realizar o nosso Musafórum número 36, que é organizado pelo Grupo de Estudos Sociomuseologia e Acessibilidades Culturais. Temos vindo a realizar essas atividades ao longo desses últimos 5 anos, né? E é sempre muito importante quando nós conseguimos nos organizar e receber convidados que possam dialogar conosco, refletir conosco sobre temas que são estruturais para a nossa compreensão e a nossa forma, né, e melhoria das nossas formas de atuar no âmbito da cátedra. O grupo de estudos Sociomuseologia e Acessibilidade Cultural é coordenado pelas doutorandas Carla Grião, Dalva Pereira, Adriana Coloma e pela Milena Meyer. Eu sou Judite Primo, uma mulher negra de pele parda, tenho olhos e cabelos castanhos escuros, encaracolados, o cabelo até a altura dos ombros, uso um vestido verde e uma camisa azul com uns bordados em formato de coração, em tom amarelado. Atrás de mim, estou sentada, atrás de mim tem o símbolo da cátedra, que é uma esfera formada por múltiplas esferas multicoloridas. Eu vou hoje, então, passar a coordenação, a mediação do Musafórum de hoje, a Milena Maier, que vai apresentar-nos os convidados de hoje e vai mediar essa fala. Por favor, Milena. Vamos lá, olá, boa tarde, né, para todas, boa tarde, boa noite para todas as pessoas aqui presentes. É com muita alegria, né, que eu, Milena, aluna agora do segundo ano do doutorado em Sociomuseologia da Lusófona, dou então as boas-vindas em nome do grupo Sociomuseologia e Acessibilidade Cultural. O primeiro recado que eu queria dizer é para quem está assistindo ao vivo no YouTube, né, e quer ter acesso à janela de tradução de Libras, né, da língua brasileira de sinais, nós temos esse recurso, mas na reunião do Zoom, né, não está sendo transmitido ao vivo. Então, é só pedir no chat que alguém entre em contato e manda o link do Zoom, ok? Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, lisos, mas volumosos, um comprimento é abaixo dos ombros. Algumas pessoas dizem que eu sou ruiva, então meu cabelo tem um tom assim pro ruivo. Eu uso óculos de grau, sempre estou com eles, né? Então, hoje eu estou com os cabelos soltos, usando os meus óculos, que são castanhos, marrons, escuros, brincos de argolas prateadas bem pequenos e uma blusa verde. Uma camiseta verde sem estampas. Estou na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, né, na região sul do Brasil, e atrás de mim não tem nenhum objeto, é apenas uma parede branca, né, sem nada. Eu queria reforçar, né, dizer que o encontro de hoje, então, nós organizamos, né, eu e a minha colega e amiga Dalva Pereira, a gente está representando o grupo na organização desse evento, mas contamos sempre com apoio e colaboração da doutoranda Carla Grião e da mestranda Adriana Coloma, que também são coordenadoras do grupo, como mencionado pela professora Judite. E, inclusive, hoje, como a Dalva irá fazer a mediação junto comigo, eu peço que nesse momento ela também faça a sua autodescrição e dê boas-vindas. Dalva. Olá para todos. Estou muito feliz de estar aqui recebendo, né, a Arneide e o Gabriel para essa conversa e estreando, né, eu e a Milena na mediação dos trabalhos desse grupo que até então vinham sendo coordenados pela Carla. E eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, pele clara,
muito clara, uso um óculos preto também de grau, ando sempre com eles, né? Não tenho dificuldade para enxergar sem os óculos. Tenho rosto redondo, cabelos curtos, volumosos, são ondulados, e estou sentada com uma parede de madeira atrás. Esqueci de falar, eu estou vestida com uma camisa branca com estampa vermelha e um amarelado alaranjado, uma estampa floral. E repito mais uma vez a minha felicidade e alegria de estar aqui com vocês. Um bom trabalho para todos nós, uma ótima tarde e muito proveito dessa conversa. Obrigada, Dalva, pela parceria, né, de sempre. O tema do nosso Musafórum, então, hoje é acessibilidade em trabalhos acadêmicos, universalizando o conhecimento científico, que é um tema muito importante, que atravessa as nossas discussões, né, nas nossas reuniões internas, especialmente por sermos um grupo de estudos vinculados a um programa de pós-graduação. Então, acredito, né, que é uma oportunidade para pensarmos também sobre a nossa própria produção acadêmica, né, para aqueles que não são pessoas com deficiência, e refletirmos sobre como temos trabalhado essa questão, né, na nossa produção acadêmica, quais são as nossas ações nesse sentido, né, bem como também na produção acadêmica e o acesso às pessoas com deficiência à academia, né, e aos espaços como a universidade, ou os espaços de ensino, de produção do conhecimento, né? Então, nós temos o prazer e a oportunidade de ouvir hoje duas pessoas queridas, que eu gostaria muito de agradecer novamente pela disponibilidade e generosidade de estarem aqui conosco, partilhando suas experiências, seus conhecimentos, né? Primeiro, nós teremos a fala do Gabriel Bertozzi de Oliveira de Souza Leão, que é doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de São Paulo, especialista em Educação Especial e Inclusiva pela Universidade Federal do ABC, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atua como professor do ensino básico, técnico e tecnológico no Departamento de Educação do Instituto Benjamin Constant, coordenando a sala de acompanhamento pedagógico. É líder do grupo de pesquisa História da Deficiência Visual no Brasil, Perspectivas. Concentra seus estudos e pesquisas na área da educação especial inclusiva, deficiência visual, história da educação especial e do livro em braille, das práticas pedagógicas inclusivas e do atendimento educacional especializado. Na sequência, nós passaremos a fala para Arneida Coutinho Carvalho Boniati, que é natural de Vitória, Espírito Santo, né, mas reside atualmente hoje em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É graduada em Pedagogia pela Fundação de Assistência Educacional, a FAESA, Centro Universitário, mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduada em Deficiência Múltipla, Educação Infantil Especial, Docência do Ensino Superior e Educação Especial, com ênfase na deficiência visual pelo Instituto Benjamin Constant, consultora de audiodescrição e formadora de professores na área de educação especial para pessoas com deficiência múltipla e visual. Casada e aposentada, trabalha como educadora na área de educação especial, atuando como consultora no que diz respeito à educação inclusiva de alunos com deficiência visual. Ambos terão, então, 20 minutos para apresentar suas considerações, né, suas apresentações. Na sequência, a gente vai abrir para o diálogo. Eu vou marcar o tempo, e aí posso avisar quando estiver terminando. A ideia é que a gente tenha um tempo para conversa, né? A gente começou um pouquinho atrasado, mas que a gente tenha um tempinho para conversa, então por isso eu preciso controlar o tempo, né? Mas quem estiver assistindo pode deixar as perguntas no chat, no YouTube ou aqui no Zoom. Que aí também a gente vai acompanhando essas perguntas e no final a gente abre para discussão, certo? Então, Gabriel, por favor, o tempo é seu agora. E, mais uma vez, obrigada. Olá a todas e todos. Eu sou Gabriel Bertozzi, eu sou um homem de pele clara, uso uma barba cheia, preta, óculos de grau com armação amarronzada, tenho cabelos castanhos claros e curtos, lisos, e eu estou usando uma camisa social verde escura. Aqui atrás é um fundo também branco, uma parede branca com uma parte aqui de uma cortina aparecendo no vídeo. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui. Vamos ver se vai dar certo, eu acredito que sim. É, acho que está aparecendo, né? E Sim, Gabriel.
Bem, esse é um tema que eu acho que é muito interessante, né, para ser falado, muito importante. É, Enfim, eu recentemente desenvolvi uma tese de doutorado sobre a história do livro em Braille, que foi aí um dos primeiros momentos onde a gente teve divulgação de conhecimento de uma forma mais acessível, digamos assim, né? E nesse processo de pesquisa, né, a gente teve sempre uma preocupação muito grande de que a própria pesquisa, a própria tese, ela fosse em um formato acessível, né? Ela fosse possível de acessar, principalmente pelas pessoas com deficiência visual, né? Além disso, pelo trabalho que a gente desenvolve no Instituto, né? Hoje a gente tem vários cursos em várias modalidades que pensam a questão das deficiências e da acessibilidade e também, inclusive, a própria circulação do conhecimento, né, de como que ele deve ser acessível, né? Então a gente tem essa preocupação que está no próprio Instituto Benjamin Constant, que é um instituto voltado para atendimento de pessoas com deficiência visual e também de formação nessa área. Tá? Os slides que eu estou apresentando, eles têm um fundo, ele tem um fundo branco com um texto escuro, alguns momentos uma letra avermelhada escuro, e tem alguns detalhes nas laterais aí com os quadradinhos coloridos, às vezes com algumas imagens de algumas pessoas, tá? Vou tentar ser breve porque eu acho que eu acabei colocando muita coisa no slide e vamos lá. Eita, peraí que eu não. É, Deixa eu tentar tirar isso aqui. Enfim, a gente vive em uma era em que o conhecimento científico ele é um importante patrimônio da humanidade, né? E só que o que a gente percebe é que ele ainda não é acessível para todas as pessoas. Isso é algo que deve ser trabalhado, né? A gente precisa ser pensado. Inclusive, no momento em que a gente vive, em que a gente teve aí, né, durante a pandemia, muitas questões envolvendo fake news, as vacinas, então, o combate à fake news, a evolução da tecnologia digital que a gente vive, enfim, tudo isso envolve o conhecimento científico. Eu acho que é importante a gente ter sempre essa divulgação, que é algo importante, né? E aí, para pensar, né, o tema que a gente está trazendo hoje para discussão, eu trago uma situação hipotética que, na verdade, não é tão hipotética assim, que é a seguinte: um estudante com deficiência visual que utiliza leitores de tela para estudar, ele está matriculado no ensino superior. Ele recebe do professor por e-mail um artigo para leitura, e o arquivo que está em PDF, contudo, ele não está em OCR. O que que é isso? O reconhecimento ótico de caracteres. Ele está naquele formato de imagem. Ou ainda, né, uma situação correlata, ainda que o arquivo ele seja convertido num formato acessível, apropriado para leitura, ele não possui descrição das imagens ou dos gráficos, e os computadores disponíveis ali na universidade, eles não contam com leitores de tela instalados. Essa situação faz com que a gente pense em acessibilidade e ela também não é tão incomum quanto a gente imagina. Aqui ao lado a gente tem uma figura, né, um desenho de um homem sentado à frente de um computador com fones de ouvido e ali o seu cão-guia no pé da mesa. E aí, para pensar essa situação, a gente pode pensar o seguinte, que universalizar o conhecimento científico, quando a gente fala sobre isso, não é só publicar ele ou compartilhar de forma gratuita, mas também é garantir que qualquer pessoa, independentemente das suas condições físicas, sensoriais ou cognitivas, ela possa, então, compreender e interagir com o conteúdo, né? A gente fala de acesso aberto e a gente pensa muito em gratuidade, mas a gente acaba não pensando na questão da acessibilidade, né? É, E aí, então, o que que seria isso, acessibilidade em textos acadêmicos, né? A Lei Brasileira de Inclusão, ela vai trazer, né, uma definição de acessibilidade, né, que entre ali o que está escrito no texto, ela fala o seguinte: possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de informações e comunicação, inclusive nos seus sistemas tecnológicos, por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A gente tem outras legislações no Brasil, né, e eu quero falar principalmente aqui do contexto brasileiro. E eu vou também focar um pouquinho mais, gente, no contexto da deficiência visual, que é o que eu sou especialista, né? Mas a gente tem outras, né? A gente tem o marco da internet, a gente tem outras leis, né? Que também vão acabar abordando sobre acessibilidade de textos e da questão acadêmica, mas bem en passant, né? E a Lei Brasileira de Inclusão ela vai falar sobre isso. E é importante a gente pensar, então, no contexto de acessibilidade digital.
porque, em grande parte, hoje, a gente tem acesso ao conhecimento científico pelo meio digital, né? Ainda que a gente acesse as bibliotecas e textos impressos, grande parte dos artigos, eles estão, das teses, da dissertação, estão em repositórios, eles estão em formato digital, né? Então, o que que é acessibilidade digital, se não tornar conteúdos, né, legíveis, navegáveis e compreensíveis por todas as pessoas? Isso, no contexto acadêmico, envolve várias coisas. Eu vou falar de algumas delas mais especificamente aqui à frente, mas estrutura correta do texto, né? Né, dos títulos, enfim, as seções, navegação facilitada, descrições, textos legíveis e acessível a leitores de tela, tradução para português e língua de sinais, né, para Libras, por exemplo, no Brasil, versões com linguagem simplificada e comunicação alternativa e aumentativa, que são, aliás, pontos, inclusive, bem polêmicos de discussão. E acho que outro ponto que eu acho que é essencial quando a gente fala de acessibilidade nesse contexto digital é o WCAG, né? WCAG, que são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo da web, né? O que que é isso, gente? São conjuntos de recomendações que são criadas, né, pelo W3C, que é um consórcio, né? É a principal organização, na verdade, para a padronização da internet, né? Que é responsável por criar, por exemplo, os padrões, né, e as diretrizes para a web, inclusive para acessibilidade. Então, eles têm um guia para pensar nessa acessibilidade, principalmente, né, aí quando a gente pensa em pessoas com deficiência. É um padrão internacional, então, que ajuda várias organizações, o poder público a melhorar a acessibilidade e abrange diversas questões relacionadas a diversas deficiências, né? E aí ela vai fornecer critérios, técnicas, estratégias para sites e aplicativos que sejam utilizáveis por todos. E aí muitas instituições, inclusive revistas, procuram esse guia para seguir, né, em termos de acessibilidade. Aqui ao lado a gente também tem outro desenho. As imagens aqui são basicamente bem ilustrativas, elas são estéticas mesmo, que é um rapaz, né, de cadeira de rodas, e ali tem uma tela de computador e de um celular com os símbolos aí da pessoa com deficiência física e visual. Bem, um panorama de alguns dados do contexto brasileiro. Eu acho que é importante a gente pensar no número de matrículas dos cursos de graduação do público-alvo da educação especial, né? Que aí a gente fala são as pessoas com deficiência, do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação. Porque é onde principalmente o conhecimento científico circula e onde ele é produzido, né? Claro que é majoritariamente, mas não que isso não aconteça em outros espaços, mas pensar nessa matrícula é uma forma da gente refletir sobre o tema. E o que a gente vê é que aqui a gente tem ao lado um gráfico, né, em colunas, mostrando aí de ano a ano, de 2014 a 2024, como houve aí um aumento da matrícula de pessoas com deficiência. E a gente tem aí, claro, em virtude das últimas, né, das leis de cotas, a gente teve um aumento desse número de estudantes, né? Então a gente percebe que nos últimos 6 anos a matrícula desses estudantes cresceu de mais de 100%, né, 119%, o que é um dado muito bacana de a gente pensar. Esses dados são do Censo de Educação Superior de 2024, é um dado bem recente. E aí, em relação a isso, a gente pode pensar como que essas pessoas estão acessando, né, e estão aparecendo na universidade. É claro que aí a gente tem alguns dados, por exemplo, que ainda que hoje, em 2024, a gente tem 95 mil matrículas, em relação ao geral, que são mais de 10 milhões de estudantes na graduação, é só menos de 1% das pessoas matriculadas na graduação são pessoas com deficiência, né? E é o maior número é deficiência física, seguido pela baixa visão, 21 mil, TEA, deficiência intelectual, auditiva, altas habilidades, seguidas por cegueira, visão monocular, surdez e surdo-cegueira. E aí, o que que a gente tem aí de dados das últimas pesquisas relacionados a artigos, teses e repositórios, né? A gente tem um estudo da Ana Paula Santos de 2025, que é interessante, que mostrou que grande parte dos repositórios brasileiros não seguem aquelas diretrizes que eu mostrei para vocês de acessibilidade da web, né? A gente tem muitas falhas que são comuns. Primeiro, PDF sem marcação, né? Esse PDF, marcação semântica, o PDF com imagem, ausência de texto alternativo nas imagens, que fazem com que os leitores de tela consigam descrevê-las, e a ausência também de testes com usuários reais. Então, são criados muitas vezes repositórios ou mesmo revistas científicas, criam seus sites, mas não testam eles com pessoas com deficiência para ver se eles são de fato acessíveis. Linguagem simples e comunicação alternativa, que são
pautas ainda pouco debatidas no contexto acadêmico, né? A linguagem simples é aquela linguagem simplificada que é voltada para vários públicos diferenciados. E a comunicação alternativa são aqueles grifos, aqueles pequenos símbolos voltados para pessoas que não têm fala formalizada e que precisam de outras formas de comunicação. Então, nem os resumos, muitas vezes, eles são pensados nesse formato, que eu acho que é algo para ser refletido aqui nesse momento. E a gente tem também um dado de que a base de dados referencial de artigos e periódicos em ciência da informação, né, que é o BRA-PCI, só 11% desses artigos que foram analisados mencionam práticas de acessibilidade digital. E a maioria falam, na verdade, de educação à distância e não de textos científicos em si. Isso é uma pesquisa de 2022. A gente também não pode esquecer de algumas práticas que são feitas ah, no INES e no IBC. O INES é um Instituto Nacional de Surdos, né? E o IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, que atuam nesse campo e acabam produzindo conhecimento na área, né? Em modalidades aí que permitem uma maior acessibilidade para diversos públicos. E aí, o que que a gente tem de experiências e boas práticas? Tem várias, né? Mas acho que a gente não pode deixar de destacar nas universidades, a partir dos anos 2000, a criação dos NAIs, né? Claro que em alguns lugares tem nomes diferentes, mas são os núcleos de acessibilidade e inclusão nas universidades, e os NAPNES, que são os núcleos de atendimento à pessoa com necessidades educacionais específicas, que aí fazem um trabalho cada vez mais intenso, buscando a inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior, consequentemente, acessibilizando aí o conhecimento científico que é produzido nesses espaços. A gente tem também iniciativas para revisão de acessibilidade em alguns portais e repositórios, como aconteceu na Federal do Paraná e na Federal do Rio de Janeiro. A produção de materiais acessíveis e algumas disciplinas inclusivas, né? Exemplo da UNB, que tem aí um histórico, né, de uso de leitores de tela e de audiodescrição em alguns conteúdos didáticos. A gente tem também na UFMG, onde eu me formei, o CADEVI, que era um centro de apoio à pessoa com deficiência visual, na Biblioteca de Ciências Humanas, que também fazia esse serviço, né, de acesso. E alguns periódicos, como a revista é, Ato Z, né, que é de A a Z, né, da Federal do Paraná, e a revista de... Ai, peraí, que agora eu perdi o nome. Ah, da UNB, que fala sobre políticas, discute algumas políticas editoriais voltadas para acessibilidade. Então, elas não só discutem, como elas têm também um acervo pensado sobre isso. A gente tem também... Peraí, que eu... Não, é isso mesmo, tá certinho. O movimento de ciência aberta, né, acessível, né, que é o Open Science, que é um movimento internacional que vai trabalhar aí com projetos independentes que busca aí tornar o conhecimento científico abertamente disponível, acessível e utilizável por todos, né, pensando não só na questão econômica, mas de acesso à informação. Isso é um movimento internacional, mas que tem uma pauta aí, tem um braço aí no Brasil para muitas pessoas pensando sobre isso. Algumas propostas no contexto da deficiência visual, que eu acho que é algo que eu posso falar um pouquinho melhor, né? A deficiência visual, ela ainda é um dos casos mais emblemáticos de exclusão acadêmica. Uma pesquisa de 2024 da Nelijane Menezes, ela mostra que as bibliotecas universitárias ainda produzem pouco material acessível para estudantes cegos com baixa visão, principalmente quando a gente pensa em textos em braille, né? A gente tem poucos espaços ainda com impressoras braille, quando a gente tem uma impressora só, e a produção, inclusive a guarda, né? Justificado que o braille ele ocupa muito espaço, então por isso não deveria ser feito, e o foco acaba sendo no digital, né? Mas mesmo assim, o digital peca em muitas questões, né? Aí um dado interessante, o último censo do IBGE traz que 4% da população tem deficiência visual, cerca de 7,9 milhões de pessoas. A gente tem aqui um gráfico, né, em pizza, que mostra em azul esse percentual, e aqui ao lado o total de matrículas na graduação. Então, a gente tem cerca de 10 milhões de matriculados, aí a gente tem alunos com baixa visão, cegueira, visão monocular e surdo-cegueira, que abrange aí, né, ainda que a surdo-cegueira não seja aí considerada deficiência visual, mas à parte, mas que não chega a ser nem 0,3%. Aliás, chega a 0,3% das matrículas, ou seja, muito baixo se a gente for pensar comparativamente com os dados do IBGE, né? Deveria ser até 10 vezes mais do que o dado que a gente tem. E aí, o que que a gente tem de problemas mais comuns, né, em relação à acessibilidade
desse tipo de texto. Os textos em PDF são escaneados ou fotografados, né, como eu falei já, em formato de imagem, sem marcação semântica. A falta de descrição de figuras e gráficos e equações nos textos acadêmicos. A gente tem uma ausência de navegação por títulos e seções, isso ajuda muito a localizar, né, a pessoa com deficiência visual conseguir ir pelo sumário, por exemplo, né, de um espaço para outro, de uma tese, por exemplo. Teses e dissertações com uma formatação muito complexa, inexistência de ou um número reduzido de obras em braille ampliadas nas bibliotecas universitárias, como eu falei, falta de impressoras braille, lúpulas, ampliadores e outros recursos de tecnologia assistiva, né, nas instituições, e poucos funcionários habilitados aí para atuar como ledores, guias, intérpretes e auxiliar no trabalho de inclusão no ensino superior. Aqui ao lado a gente tem uma imagem de uma pessoa na frente do computador com as mãos aqui, né, à frente ao rosto, né, com que passa uma sensação de um problema, né, como está colocado aqui. E o que a gente tem também, por conta disso, nas experiências, né, que os estudos trazem, é que muitas vezes a pessoa com deficiência visual, pela falta de acessibilidade, ela precisa buscar a ajuda dos seus colegas para conseguir ler os textos acadêmicos, né? Ou seja, não há autonomia nesse processo. Aí algumas práticas interessantes para a gente pensar. Usar o arquivo com a marcação semântica, né? Isso tem que ser uma preocupação nossa quando a gente está produzindo o arquivo, né? Algum tipo de texto científico, né? Uma estrutura lógica hierárquica, né? De títulos, então ter título, subtítulo, naquele formato onde você consegue navegar pelo sumário, isso é muito importante. Não só ajuda na estética, mas ajuda a gente a acessar as pessoas com deficiência visual, né? Utilizar imagens com alta resolução e contornos firmes, né? Tomar cuidado com essas imagens, às vezes com muito detalhe. Incluir descrições textuais e figuras gráficas. Aqui eu trouxe um exemplo, gente, que muita gente não conhece. Mas quando a gente usa o Word, né, que é um aplicativo, um software muito usado para escrita, a gente clica com o botão direito e tem lá texto alternativo. E aí tem aqui uma figura da janela que abre para a gente, de forma clara e sucinta, descrever uma imagem quando a gente faz um artigo científico, né? E aí aparece esse quadradinho aí com a possibilidade de descrição. Garantir que tabelas tenham cabeçalhos identificados, fornecer versões, né, em outros formatos, HTML acessível, o EPUB 3, e testar os textos, né, com leitores de tela, como o NVDA, o JAWS e o VoiceOver. O NVDA ele é um aplicativo gratuito que é possível de ser baixado por qualquer pessoa e que são leitores de tela, né? Outras práticas, fornecer arquivos com contrastes diferenciados. Aí eu fiz, né, o contraste no preto e no amarelo, mas a gente tem outras formas de contraste. Usar linguagem acessível e clara, legendas e transcrições para arquivos multimídia, né? Textos com caracteres acessíveis, né, como é o caso de fontes sem serifas e em negrito. A gente sempre recomenda o uso de Arial e Verdana, apesar de que muita gente usa o Times, né, para escrita acadêmica. Utilizar links descritivos, né? Porque às vezes o link aparece assim, clique aqui ou algo do tipo. A gente pede para descrever para a pessoa com deficiência visual, quando ela estiver usando o leitor, saber o que está escrito ali, né? Onde ela está procurando. E ter o conhecimento de alguns guias, normas e referenciais de acessibilidade, né? A gente tem, por exemplo, as normas de produção em textos em Braille, que foi produzida pelo IBC. E aqui eu fiz um QR Code para quem quiser acessar, né, pelo YouTube, com uma lista de links relacionados à acessibilidade, tanto de legislação, normativas e alguns aplicativos como o Braille Fácil, que é um aplicativo para impressão de texto em Braille, e o NVDA, que é esse aplicativo aí, esse software, né, que faz a leitura, é um leitor de tela. E para concluir, acho que a gente não pode deixar de falar hoje do uso de inteligência artificial como uma ferramenta de acessibilidade, né? A gente tem, por exemplo, que está sendo produzido pela Google, né? Inclusive, a gente vai ter uma reunião lá no IBC com um representante, que é o Lookout, que faz aí, usando o celular, descrição de diversos espaços, enfim. O próprio PowerPoint, ele tem a descrição por meio da inteligência artificial. A gente tem aqueles óculos da Meta, com o Ray-Ban, que hoje também faz né, uso de descrição, que ajudam a vida da pessoa com deficiência e que podem ser usados de uma maneira a aprimorar, então, a leitura, o acesso e, inclusive, a produção de texto científico, né? Porque a inteligência artificial, quando você consegue, aí, por exemplo, acessar determinados bancos de dados por meio da fala, da voz, você consegue produzir e acessar certos dados
para criar seus próprios seus artigos acadêmicos, né? E não só ter acesso a eles. Então, isso acho que é um recurso muito rico que é preciso ser pensado e refletido. Então, eu estou trazendo aqui algumas considerações finais, né, para a gente pensar, que primeiro, que infelizmente, né, o cenário ele é muito complexo, ele é problemático, né, ainda há pouca acessibilidade nos artigos e trabalhos acadêmicos, dissertações, teses, repositórios e plataformas que abrigam, né, a produção científica. Ainda mais se a gente considera algumas experiências mais ousadas, né, como é o caso do texto científico em linguagem simples e comunicação alternativa, ou em multiformato, né, que você tem ali um QR Code com, com um acesso a uma janela de Libras, né, um V-Libras, ou enfim, algum outro tipo de comunicação, né, que eu acho que é algo que precisa ser trabalhado e pensado nos grupos de pesquisa, nos espaços institucionais. É importante a gente sempre atuar também coletivamente, né, pressionar os bancos de dados, as revistas, os repositórios, a considerar a acessibilidade como um dos seus pilares, trazer esse tema para discussão nos eventos acadêmicos, nos grupos de pesquisa. Eu acho que é importante a gente estar trazendo isso aqui, inclusive hoje, por conta disso. Debatê-los nas universidades, nos espaços de produção, inclusive a gente forçar aí a CAPES, as agências de incentivo à pesquisa, para que isso seja pensado, seja feito, né, nas produções que são financiadas. Não considerar também a acessibilidade a posteriori, que é o que normalmente acontece, inclusive nos espaços museais, né? Muitas vezes a exposição é feita e depois é pensada a acessibilidade, mas também acontece nos textos acadêmicos, né? A gente só vai pensar na acessibilidade depois que o texto já está pronto, né? Ou seja, quando o problema ele se torna aparente. Então é importante a gente considerar desde o momento da produção do artigo, do livro, da tese, da dissertação, é necessário considerar né, que as pessoas com deficiência elas existem, da mesma forma que a diversidade humana ela deve ser reconhecida, né, quando a gente monta uma disciplina, um grupo de pesquisa, um curso. Eu acho que isso são pautas muito atuais. É preciso que quem elabora, divulga, cuida e utiliza do conhecimento científico, como os professores, pesquisadores, editores, bibliotecários, estudantes, incluam a acessibilidade como parte de toda essa cadeia aí produtiva que envolve o processo de elaboração e circulação científica, né? E aí, para a gente finalizar, eu termino com essas duas frases aqui. A ciência só é verdadeiramente universal quando ela é acessível, pois cada parágrafo acessível é uma barreira a menos entre o conhecimento e quem precisa dele. E é mais do que inclusão, né? É democratizar o direito de produzir o conhecimento. Eu sei que são só 20 minutos, então eu tentei trazer um balanço geral, mas quem também precisar, eu posso depois passar algumas das referências que eu usei. E muito obrigado aí, a gente conversa um pouquinho mais daqui a pouco. Deixa eu tentar terminar aqui a. Ah, tá. Parou. Gabriel, muito obrigada. Você foi preciso, né, no tempo que a Milena ofereceu, né? Nós oferecemos aí e a Milena anunciou. Mas foi um tempo muito proveitoso que nos sugere muitas questões aí que a gente pode no final fazer as colocações, né? Agora agradecemos muito, né? Agradecemos imensamente essa sua colaboração aqui no nosso encontro. Agora nós vamos ouvir a Arneida Boniati, né? Acho que é interessante porque a Arneida, ela, ela se apresenta, né, com seu testemunho, né, da sua trajetória acadêmica, e eu acho que faz uma conexão muito interessante com a fala do Gabriel. Então, Arneida, estamos aqui prontos, né, e prontas para ouvi-la. Pode começar. Ok, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão. Né? Então, eu vou começar fazendo minha autodescrição, né? Eu sou uma pessoa de descendência indígena, pele parda, cabelos castanho escuro na altura do ombro. Estou usando um óculos, né, escuro, vestindo uma camisa branca. Atrás, né, do meu assento, estou no meu escritório, uma parede branca.
Eu, eu sou educadora, pesquisadora e, acima de tudo, né, alguém que acredita no poder transformador da educação. A minha trajetória, ela é marcada por muitos desafios, né, assim como de várias pessoas, né, com deficiência. E é cercado de muitas superações e muita assim, vontade, né, de fazer a diferença e colaborar, né, com outras pessoas também com deficiência visual. E nessa ocasião eu proponho fazer uma breve narrativa de toda a minha trajetória escolar e acadêmica, fazendo um paralelo também, né, com a minha pesquisa de mestrado, né, e envolvendo toda essa escuta, né, de pertencimento, né, de toda a minha vida nesse período escolar, porque a gente, né, enfrenta muitos desafios. E a minha pesquisa, ela foi intitulada Trajetória, né, de alunos com deficiência visual graduados antes da política afirmativa, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, porque eu sou capixaba, eu não sou gaúcha. A universidade fica em Vitória, nos campos Goiabeira, porque são vários campos, né, que tem lá em Vitória. E o período que eu peguei foi de 1970 até, né, 2016. Então, vou falar desde os meus primeiros passos na escola, né, que vem enfrentando barreiras que fizeram, né, eu estar buscando sempre respostas, caminhos e possibilidades de superação, né, tanto para mim como para tantos outros que carrega, né, toda essa identidade visual da deficiência visual, que exige um reconhecimento, um respeito, que, infelizmente, né, nem sempre a gente encontra esse respeito. Por isso que eu achei importante dar voz, oportunidade a esses graduandos, né, de minha pesquisa, que foram 7, de falar de suas trajetórias também, suas experiências. E eu acredito que cada trajetória ela merece ser contada, cada voz escutada e cada conquista, né, muito celebrada. Porque mais que números e estatísticas, é importante, né, conhecer toda essa história por trás de cada uma, né, dessas pessoas. Até por respeito, né? Porque eu tentei entender como que esses estudantes acessaram a universidade, né? Como permaneceram, porque o acesso é uma coisa, a permanência é outra, né? E como eles concluíram os cursos em uma época que não existia, né, uma legislação que dava esse amparo como nós temos hoje, né? Porque cada história ela carrega, né, um universo de significados. E, além disso, é importante, né, transformar toda essa escuta em ação. E, contudo, eu me sinto muito realizada, pois, a partir, né, da oportunidade de ter feito essa pesquisa, e deixei, né, registrado um produto final por ter feito mestrado profissional, né, eu tinha que elaborar um produto, e esse guia informativo que eu criei com todas as ideias, sugestões também desses alunos, e também, né, as minhas experiências enquanto pessoa com deficiência visual,
eu quis fornecer maior, né, autonomia dentro do campus da UFES, abrangindo todas as áreas, né, tanto a área pedagógica, tecnológica, a área física, de acesso, né, dentro do campus universitário. Agora eu vou iniciar falando de uma forma muito resumida todo o meu processo de alfabetização, letramento, envolvendo a questão familiar, a inserção social e outras vivências acadêmicas, né, que a gente passa ao longo da vida. E já fazendo todo o entrelaçamento com a minha pesquisa no mestrado. Então, essa minha trajetória começou na educação infantil, né? Eu ainda tinha uma acuidade visual, de baixa visão. Hoje, infelizmente, eu sou considerada uma pessoa cega, né? E falando um pouquinho, né, do ensino básico, eu vou falar um pouquinho do ensino básico, depois a parte, né, do ensino médio, graduação, pós-graduação, e enfim, até chegar ao mestrado. E a minha escolarização começou aos 6 anos. Nessa época, eu já fazia uso de óculos, meus óculos tinham uma lente, né, muito forte, eu tenho toxoplasmose e desde criança eu usava óculos, né, e isso era motivo de muita chacota dentro da escola, né, muitos apelidos, e na escola eu era conhecida como jacaré de 4 olhos, né? Pensa uma criança, né, recém entrando na escola, educação infantil, já, né, com esses apelidos. E era muito constrangedor, né, que isso, assim, deixava eu muito afastada, né, do grupo em geral. E com todas essas inadequações, né, pedagógicas, assim mesmo eu fiz primeiro, o primeiro ano, o segundo, né, com reprovações, é lógico, né, e, e a terceira série, né, não foi diferente. Só que, quando eu passei para a terceira série, eu repeti 3 vezes. E uma amiga, né, amiga de sala, tentava me ajudar, porque eu passava por muitos castigos, castigo muito humilhante, né? Em pé na sala de aula, atrás, olhando para a parede, não tinha direito ao recreio, às vezes ficava sem merenda. Por quê? Eu estava, né, com uma acuidade visual baixa, né, devido às crises de uveíte que dava, né, que é uma das características de quem tem, né, a toxoplasmose. A professora, na época, não entendia, não sabia lidar com a situação, né, então eu passava por esses castigos humilhantes. Eu tinha uma amiga de sala que ficava tentando imitar a minha letra, para me poupar de alguns castigos, e no final do ano, né, sempre vinha a reprovação. E a minha mãe, né, diante de toda essa situação, ela resolveu me tirar da escola. Não, se for para ir para a escola ficar, né, sendo castigada, até porque eu chorava muito, não queria ir para a escola, né, com uma situação dessa, nenhuma criança quer ir para a escola, né? Aí ela pegou e me tirou da escola. E a gente vê, né, que um relato nesse sentido não é só o meu relato, né? Várias crianças passaram, né, por situações assim, e mostra que assim, a gente coloca em evidência que, na realidade, a educação inclusiva, que
nós, né, pessoas com deficiência, não somos nós que temos que nos adequar, né, a um contexto escolar, mas justamente o oposto. E é a escola que tem que, né, que se estruturar para atender, né, esse aprendizado com condições pedagógicas, né, garantindo essa igualdade, né, de aprendizado para todos os alunos. E diante, né, de toda essa situação, eu fiquei um ano sem estudar em casa e sempre querendo ir para a escola, porque minhas irmãs iam para a escola, né, minhas amigas iam para a escola. Eu e meus pais receberam a visita de uma professora que até hoje eu não sei, né, como que foi, que essa professora chegou até a minha casa, que ela era responsável pela educação especial lá no Espírito Santo, porque lá no Espírito Santo nunca teve escola especial. A gente tinha, né, ainda tem até hoje o Instituto Luiz Braille, que era um internato de cego. Então, os alunos que estudavam em escola especial ou ia para o Rio de Janeiro, para o Instituto Benjamin Constant, né, onde o Gabriel trabalha, ou ia para o Padre Chico, em São Paulo, ou para o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte. Só que meus pais não queriam que eu me mandar para outro estado, até porque uma criança, né? Então, eles não queriam. Queria que eu ficasse lá em Vitória, então foi me deixar em casa, né? Minha mãe me ensinando de acordo com as condições dela, e até que eu recebi a visita dessa professora, né? Meus pais receberam e falou, né, que eu tinha condições de estudar, igual os meus irmãos, e levou um presente para mim, que foi uma reglete, um punção, mostrou, né, a simbologia Braille para os meus pais e fez a minha matrícula em uma escola do estado, porque até então a minha mãe já havia procurado me matricular em escolas particulares, nenhuma escola aceitou, né? Escolas de padre, freira, nada. Na época não tinha, eles não aceitavam. E essa escola eu fui muito bem recebida. Eu tinha a visita, né, de uma professora da educação especial 2 vezes na semana, que me ensinava o braille. A única coisa que eu não tive acesso nessa escola foi a livros, porque livros em braille não tinha, e livros ampliados, porque até então, depois, a minha acuidade visual já estava melhorando mais, né? Eu já conseguia enxergar alguma coisa, mas eu não tinha acesso a livros em braille. Então, essa professora, ela começou o trabalho comigo no braille, depois, como a minha acuidade visual foi melhorando, ela foi passando para o ampliado, e foi assim, né? Eu fiz o terceiro, quarto, quinto, até o 8º ano. Eu só não tinha acesso às aulas de educação física, que é uma coisa, né? Na época era uma coisa comum, pessoas com deficiência não ter acesso à educação física por excesso de zelo, né? Para a gente não se machucar. Então, a gente ficava nesse período das aulas de educação física, ou ia para a sala de recurso, né? Fazer um trabalho diferenciado com a professora, e no final do semestre, para poder ter nota, a gente fazia um trabalho escrito, né, de alguma modalidade esportiva, handebol, né, vôlei, enfim, basquete, e assim a gente, né, obtinha uma nota, né, para poder preencher, né, a grade curricular. E assim, né, foi o meu Fundamental 1, né, e 2. No ensino médio, eu queria muito fazer magistério. Meu sonho era ser professora, até, né, me espelhando na visita dessa professora, né, que depois pegou amizade comigo, que era referência lá no nosso estado, a Giselda Pelissari, e eu queria fazer magistério. Então, passei por um processo seletivo antigamente, né, para você fazer o curso normal, você tinha que passar por um processo seletivo.
a Secretaria de Educação mandou uma professora, eu fiz a prova, né? Passei para o curso magistério. Só que não foi permitido eu fazer a matrícula para o curso magistério. Eles alegavam que, devido à minha deficiência visual, eu nunca iria conseguir dar aula, então era perca de tempo fazer magistério, que na escola já tinha, né, alunos com deficiência visual, inclusive um desses alunos, né, foi uma das pessoas de minha pesquisa. Ele fazia o curso de contabilidade. Então, eles falaram, ó, você pode fazer ou contabilidade ou administração, porque já tem pessoas com deficiência visual e você pode aproveitar o material, que era um aluno com baixa visão e um aluno cego. Então, como eu sabia o braille, né, eu poderia aproveitar o material desse aluno, né, do curso de secretariado e ou da menina que fazia administração. Só que eu não aceitei. Eu falei assim: não, eu fiz a prova para fazer magistério, eu quero fazer magistério. Então, magistério, eles não aceitavam a minha matrícula. Aí fui à Secretaria de Educação, né, falar o fato, né, que estava acontecendo. Então, através de uma liminar, enfim, fui aceita a fazer o curso magistério. Aí fiz, né, e frequentei as aulas normalmente, com o atendimento itinerante de uma professora me acompanhando, enfim, deu certo. Fiz o magistério. Depois, fiz o vestibular, né, para pedagogia. Só que pedagogia na Universidade Federal do Espírito Santo só tinha durante o dia, e eu trabalhava, eu precisava trabalhar. Então, não tinha o curso à noite. Para eu conseguir fazer a pedagogia, eu tive que optar por uma faculdade particular, né? E fiz o vestibular, passei e comecei a frequentar a faculdade à noite. Nesse período, sempre tem, né, os percalços. Eu fiz o vestibular, acompanhado de uma professora também da Secretaria de Educação, prova ampliada, que na época eu estava enxergando, tinha uma acuidade que eu conseguia ler, né? Com letras ampliadas, só que depois do vestibular eu tive outra crise de uveíte e novamente uma baixa, né, de visão, e a faculdade, né, falou, olha, você não tem como trancar a matrícula, ou você, né, perde a vaga, ou você frequenta oralmente. A escola, a faculdade, nunca tinha recebido, né, nenhuma pessoa, né, com deficiência visual, mas eles foram assim bem acessíveis, né? Então eles permitiram que a minha irmã frequentasse a faculdade comigo, né, me acompanhando. Na época minha irmã estava fazendo jornalismo e ela frequentou 15 dias a faculdade. Depois ela chegou e falou: olha, eu não estou afim de fazer pedagogia. Eu não tenho como ficar frequentando a faculdade com você à noite, sendo que ela fazia faculdade durante o dia, né? Que ela fazia jornalismo na Federal, e tinha que ir para a faculdade comigo à noite. Ela falou assim: você tem que se virar. Lógico que para a gente, né, isso é um baque, né? Bem difícil. Mas eu agradeço muito a decisão dela, porque foi aí que eu tive, né, que ir atrás realmente do que eu queria, que era fazer o curso de pedagogia. Já estava frequentando 15 dias, que foi o período que a faculdade permitiu, né, que a minha irmã frequentasse comigo, e depois ela mesma chegou, né, lá no administrativo da faculdade, falou que não iria continuar, que a faculdade tinha que providenciar uma pessoa, a faculdade não tinha ninguém, e eu tinha que me virar. Aí o que eu fiz? Cheguei com a minha turma, né, lá na frente, e expliquei toda a minha situação, e a turma assim me acolheu de uma forma que até hoje nós temos um grupo, né, de WhatsApp,
e eu tenho contato com toda a turma ainda. Assim, eles me ajudaram bastante, desde o primeiro período até a hora, né, do TCC, da formatura. Assim, foi uma turma que me acolheu muito. Então, eu não tive problema, né, depois para concluir, né, o, o ensino superior. Aí parti, né, para pós-graduação. Eu fiz a minha primeira pós, que foi o único que o Instituto Benjamin deu, que foi aquele curso de 4 meses, que foi um pós-médio. Eu fiquei 4 meses no Instituto Benjamin Constant, porque eu queria me especializar na área da deficiência visual. Então, eu fiquei 4 meses no Instituto Benjamin Constant, lá, né? Naquela época tinha um internato, e fiz esse curso. E depois, paralelo a esse curso, como eu estava lá no Rio de Janeiro, eu fiz outra pós na Universidade Cândido Mendes, Educação Infantil Especial. O material era entregue lá no Instituto Benjamin Constant, eu só ia lá fazer as provas. O Instituto Benjamin Constant também não tive problema, porque é uma escola, né, especializada para atender, uma instituição, né, especializada para atender a pessoa com deficiência visual. Então, nesse sentido, eu não tive problema nenhum. Então, eu fiz a especialização, né, na deficiência visual e fiz a pós-graduação. Depois, casei, vim para o Rio Grande do Sul e aqui não tive oportunidade nenhuma de trabalhar nessa área. Já lá em Vitória, nesse período, eu já trabalhava, né? Trabalhava no estado, trabalhava no município, como professor itinerante, atendendo alunos com deficiência visual. Larguei tudo e vim para o Rio Grande do Sul. Casei, aí cheguei aqui, resolvi fazer, não conhecia ninguém, só conhecia meu marido, a família do meu marido. Então, para eu conhecer pessoas, fui eu voltar a estudar. Eu fui fazer mais uma pós, né? Aí optei fazer em deficiência múltipla, depois a deficiência intelectual, depois a docência no ensino superior, que aí eu recebi o convite da Faculdade da Serra Gaúcha, onde que eu fazia as pós, né, para atuar como professora na pós-graduação e dando curso de capacitação também para formação de professores. Então, mudei a área totalmente. Nessa época, eu tinha baixa visão. E assim, né, concluí essa fase de pós-graduações. Aí, em 2013, voltei para Vitória. 2018, eu fui convidada para fazer parte do grupo de pesquisa lá da Universidade Federal do Espírito Santo, pesquisando, né, a história da educação especial no Espírito Santo, a trajetória das professoras que começaram a educação especial lá no Espírito Santo, que foi em 1968, né, com a Giselda Pérez Salles. Então, o professor Douglas me convidou a fazer parte dessa pesquisa, porque eu era uma das pessoas que tive contato com todas essas professoras, que foram as minhas professoras que fizeram parte de toda a minha, né, formação. Ai, a bateria do celular está caindo. Mas eu acho que vai dar tempo. Aí eu comecei essa pesquisa, né, ajudando, né, o professor Douglas, e aí que veio a minha intenção de pesquisa para pesquisar também sobre a trajetória de todos esses alunos que passaram na mão dessas professoras que foram para a Universidade Federal do Espírito Santo, porque no meu caso, eu não fiquei na Universidade Federal do Espírito Santo, eu fui para uma universidade privada, e os meus colegas, né, tiveram a oportunidade de estar dentro da UFES, em uma época que não existia nada
para atender a pessoa com deficiência. A primeira pessoa que teve acesso, né, à universidade lá no Espírito Santo foi em 1975, e no curso de Direito, e o último, né, entrou, que faz parte de minha pesquisa, que entrou em 2009 e saiu em 2015, antes da política de ações afirmativas. Então, assim, né, começou a trajetória desses alunos que eu pesquisei, que eram histórias bem parecidas com a minha. Falta de material, falta de apoio, né, pedagógico, castigos, né, que não foi só eu que passei neste período, dos anos 80. Existia muito aquela fase ainda de castigos dentro de escolas, né, ficar sem recreio, ficar em pé no fundo da sala. Não foi só eu que passei. E alguns, né, a família, esses que tinham mais condições, a mãe ia para dentro da sala de aula estudar junto, né, com a filha, para poder ter esse apoio pedagógico, porque na época não tinha conhecimento que existia um setor de educação especial na Secretaria de Educação, porque ela estava em uma escola particular e esse atendimento só era para escolas públicas. Então, eu vi que era bem parecido, né, com a minha trajetória. Então, em 2018, né, que começou toda essa pesquisa. Em 2019, eu tentei fazer, né, a prova do mestrado. Primeira tentativa, passei, mas fiquei na entrevista e iria desistir. Então, como eu tinha uma proeficiência que valia por 2 anos, todo mundo tenta, aí eu falei assim, então vou tentar o mestrado profissional. Tentei o mestrado profissional, né? Final de 2019, 2020, passei, aí veio a pandemia. Veio a pandemia, então eu entrei no segundo semestre, a minha turma foi toda online, né? Esse período do mestrado foi a única turma que fez o mestrado online, foi a minha turma, né? Devido a essa questão da pandemia. E nesse período, além, né, de toda a dificuldade que passamos, né? Eu falo passamos porque foi um desafio para todo mundo, né? Esse período pandêmico, para os estudantes, né? E eu tive também, né, uma crise de uveíte, como na época as clínicas todas fechadas, aí desencadeou um glaucoma, e eu fazendo, né, o mestrado e perdendo a visão. Comecei o mestrado com baixa visão e terminei o mestrado cega. A minha defesa foi em 2022, no dia 19, né, de agosto, e nesse período eu já não enxergava quase nada. Falando um pouquinho agora do meu mestrado, eu não sei como que está a questão do tempo aí. Arneida, a gente está com um tempinho estourado, assim, vamos tentar resumir, né, para a gente poder conversar um Sim, pouquinho, né? Mas está ótimo, está indo muito bem. tudo bem. Só falando um pouquinho dos acessos, né? A faculdade usava, né, o, a maioria dos professores postava, né, a navegação, né, no Google Sala de Aula, lá era totalmente inacessível e todo mundo perdido, não era só eu, né? Então é muito difícil, eu não tinha ajuda, porque a ajuda do NAUF só poderia ser até a graduação, a pós-graduação não dava a ajuda de uma pessoa, né?
de um estagiário, de um bolsista, eu tive que entrar com processo, enfim, mas foi, né, cedido. Então, vinha um aluno da graduação que me ajudava online, mas esse aluno estava no início do curso e não sabia nada, né? Ele não sabia fazer uma nota de rodapé, não sabia nada, porque ele estava no início da graduação. Aí foi outro pedido que eu tive que fazer para botar uma pessoa, né? E assim, através de vários pedidos, né, eu fui conseguindo, enfim. Como eu falei, a minha defesa, cheguei lá, venci, né? E é isso, gente. Então, a minha trajetória, ela não foi muito diferente dos alunos que eu pesquisei. Agora, todos eles, né, que foram 8, nenhum quis fazer mestrado, nenhum quis fazer doutorado, devido a todas essas dificuldades que eles passaram na graduação. De 8, só 2 que fez pós-graduação, mas todos eles, né, no mercado de trabalho, só uma que não teve a necessidade, né, porque o pai faleceu, deixou, né, uma renda boa para ela, então ela não quis trabalhar, e todos os outros, né, trabalham e dentro do, do que se formaram, são professores, tem assistente social, tem o que é músico, né, dá aula na prefeitura, e todos conquistaram o mercado de trabalho. Porém, ninguém quis continuar os estudos devido a toda essa dificuldade, né, que passaram na graduação. Isso é muito triste, porque eram pessoas que tinham total condição e tinham o sonho de chegar, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, né? Mas única pessoa lá no Espírito Santo que chegou a um doutorado e agora um pós-doutorado, né? Foi o meu orientador, que é uma pessoa também com deficiência visual. Pensa, né? Num lugar, né? Uma capital que só tem uma pessoa com deficiência visual que chegou a esse patamar. O mestrado só tem 2 pessoas, que foi eu mais outra pessoa. Fora isso, ninguém. Então, é toda essa dificuldade que acaba sendo uma barreira, né? Para a gente não dar continuidade. Parece assim que como antigamente, a gente poderia chegar até o ensino médio, agora a gente pode chegar até a graduação. E a pós-graduação ainda, né, é um grande desafio. É isso, gente. Obrigado, né? Muito Esgotou o obrigada, tempo, Arneida. mas Obrigada. mais Obrigada. não permite. Fica aberta aí a perguntas. Bom, primeiro, né, agradecer muito. Acho que nós temos 2 apresentações que podem gerar uma conversa bem interessante. E primeiro eu gostaria de saber se o Gabriel teria alguma pergunta e o Arneida, né, vice-versa, aí, se eles gostariam de trocar algumas questões entre eles, e abro também para o público, né? E peço para as pessoas que ainda não fizeram a autodescrição, né, e que forem fazer perguntas, que o façam, né, no momento que for fazer a pergunta, tá bom? Alguma questão, Gabriel, para Arneida? Eu tenho. Ótimo, então vamos começar com você essa rodada. Aneide, eu fiquei pensando em algumas coisas, assim, eu achei muito interessante você contar aí sobre a sua trajetória, né? E aí, assim, enquanto né, eu sou professor que atende alunos com deficiência visual no Instituto, mas eu já atuo com isso há bastante tempo, né? Fui professor, inclusive, de salas de recursos, né, de AE no estado de São Paulo. Então, isso, quando a gente pensa nas trajetórias, eu sempre fico refletindo sobre esse tema, né? Uma questão que eu fiquei pensando, assim, nessa sua trajetória, e você fala que você foi perdendo gradualmente, né, a visão, e aí, em relação primeiro a esse contato com o sistema Braille, que é algo que me interessa muito, porque foi, pelo que eu entendo, foi tardio, né? E eu posso estar enganado, mas pelo que eu entendi, quando você está no mestrado, você
você lia em tinta, né? E depois deve passar a ler com outros tipos de recurso. E aí eu queria saber se você começou a ser alfabetizado nesse momento em Braille, como é que foi isso? Inclusive, aí vai para uma segunda pergunta que eu já gostaria de emendar, em relação a você falasse um pouquinho mais de como é que foi esse acesso, né, já que o tema que a gente está tratando aqui é sobre, né, os textos acadêmicos, nesse momento aí de pesquisa, né, que eu vejo que é um desafio muito grande para a pessoa com deficiência visual para desenvolver as suas pesquisas. Eu percebo, por exemplo, que quando uma universidade ela tem os seus ledores, eles contratam normalmente em momentos muito específicos, né, de aulas ou, né, enfim, de avaliações, desculpa, ou, né, tão espaços. Como é que foi isso, assim, para você fazer as suas leituras, a sua pesquisa? Queria que você falasse um pouquinho mais disso e em relação a essa transição, né? Se isso mudou a forma de você acessar esse tipo de conteúdo, né? A partir do momento que você vai perdendo a visão e vai tendo acesso de uma outra forma, pelo que eu entendi, né? Porque a maioria das pessoas que tem baixa visão são poucos que sabem o Braille, né? Eu acho que você já teve essa observação também, essa vivência, né? Ou ainda Exato. mais hoje, né, com todos esses aplicativos, ninguém quer saber de Braille. Pessoal de baixa visão, o próprio cego, né? Hoje já não usa muito o Braille. No meu caso, eu tive que aprender o Braille, né, quando eu era criança, né, no terceiro ano, para eu dar continuidade, mas como quem tem o VEIT tem essas oscilações visuais, então, a partir do momento que a minha acuidade visual ia melhorando, eu passava para ampliado. Só que quando a, a escola, né, o Instituto de Educação, falou que eu não poderia ser professora, o que que eu fiz? Eu busquei exatamente o Braille para eu poder atuar. Porque como eu tinha baixa visão e eu já conhecia o Braille, aí eu comecei, né, a trabalhar como professor itinerante, dando suporte aos alunos, né, nessa questão do Braille. Então, acabou sendo, né, uma ferramenta assim, para eu conquistar o mercado de trabalho. O Braille me ajudou muito nesse sentido. E quando era necessário, eu usava, muito pouco, né? Depois, né, veio toda essa questão de aplicativos, né, computador, e a gente passa a não usar, mas dentro da escola, né, com as crianças, eu sempre fui defensora do Braille. Eu acho que a criança precisa ter o contato com o Braille. É importante isso. Em relação ao mestrado, como eu cheguei, né, no mestrado num período muito difícil da pandemia, eu não frequentei biblioteca. Eu não frequentei biblioteca e os livros acadêmicos, né, a maioria que o professor postava era escaneado como desenho. Então, os aplicativos não lia. Pensa a dificuldade, né? Você dentro de casa, você não podia sair. Eu com glaucoma, muita dor, que glaucoma dói demais. Eu tinha acompanhamento de um bolsista que não tinha muita condição de me ajudar, porque estava no início da graduação. Foi aí que eu tive, né, que contratar uma pessoa particular para me dar esse suporte, porque senão eu não conseguiria concluir. Porque até os professores entender, né, que os livros tinham que ser digitalizados, PDF, né, para que os aplicativos, porque eles colocavam tudo em formato de desenho. Então, eu tive toda essa dificuldade. Não foi fácil. E o site também da faculdade também era inacessível. Só que, assim, o NAUFES, né, o núcleo de atendimento à pessoa com deficiência,
lá da universidade, eles estavam muito abertos para me ajudar também. Só que eles queriam que eu fosse lá, né, para ensinar como escanear e como converter o livro em PDF. Eu falei, gente, mas eu não tenho como sair de casa. Aí eu tive que adquirir um scanner, né, para eu fazer isso em casa e arrumar uma pessoa, né, que me ajudava online, né? Inclusive a Carla foi uma das pessoas que eu contratei, depois o Cláudio, e depois a universidade também colocou um bolsista da pós-graduação, e assim eu consegui chegar ao final, né, de minha pesquisa, porque o meu produto, eu tinha que fazer muitas pesquisas para montar esse produto. E eu não tinha acesso a os livros acadêmicos. E eu teria que ir à biblioteca, saber que a biblioteca da universidade estava fechada. Então, mais uma barreira que eu enfrentei nesse período. Obrigada, Arneida, pelas respostas aí. Gostaria de saber se das pessoas presentes, quem gostaria de formular alguma questão? Você quer fazer oralmente, Carla? Carla tem uma questão, se quiser abrir o seu áudio. Oi? Pode ser, então. A Eu tenho uma Carla tem uma pergunta para a questão. Neida. Oi, Carlinha. Fica à vontade. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu sou a Carla, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, comprido, liso. Hoje eu uso uma blusa nude, né, cor nude, e brincos de flores coloridos. Tenho olhos castanhos, sobrancelhas pretas arqueadas, nariz e boca tamanho médio, e atrás de mim tem uma parte de uma porta de armário branca e algumas prateleiras com livros, e também tem algumas plantinhas e alguns objetos de decoração. Eu tenho uma pergunta para a Arneida. Eu fiquei pensando muito, Arneida, a gente não chegou a conversar sobre isso ainda. Se você sabe me dizer ou nos dizer se a sua pesquisa de mestrado ela tem sido utilizada de exemplo mesmo para as melhorias lá na UFES. Porque, assim, é uma pesquisa que, obviamente, ela é para além, né, da gente entregar e ficar na biblioteca da universidade, ficar enquanto um produto final da própria pesquisa mesmo, né? E aí, você sabe me dizer se a UFES tem utilizado essa pesquisa como exemplo, tem folheado, tem checado as dicas que você vai trazendo, inclusive também no próprio guia que foi feito a partir dela. Você tem esse conhecimento? Porque a partir do momento também que você já traz todas essas problemáticas e barreiras que você vivenciou enquanto uma pessoa com deficiência visual na universidade, o que que essa universidade tem feito a partir disso? E aí eu acho que também, obviamente, não só na UFES, mas todos nós também estamos fazendo ou dissertações ou teses, e eu acho que é interessante porque a gente está aqui com um público acadêmico e a gente sabe que fazer pesquisa tanto no mestrado, doutorado, qualquer outro tipo de pesquisa, é difícil. E aí é óbvio que existe uma taxa muito maior, né, uma barreira muito maior para pessoas com deficiência, uma vez que a universidade ela não é acessível, né? Ela ainda não é para todo mundo. Era isso. Então, quanto Posso? à minha pesquisa, né, em si, eu não tenho conhecimento. Agora, o meu produto, né, o NAUFES, toda vez que entra uma pessoa, né, com deficiência visual, ela já coloca, né, à disposição o meu produto para que essa pessoa consiga ter mais autonomia
dentro da universidade, porque eu dou várias dicas, né? Tanto para como se locomover dentro do campus, como acessar os materiais, como porque na época, né, a inteligência artificial ainda não era tão, né, como é hoje, mas eu coloco como usar, né, o smartphone, como que usar os acessos de aplicativo de voz, porque muitos não têm esse conhecimento. Então, como usar o scanner de mesa, como fazer um PowerPoint, porque nós temos condições de fazer PowerPoint, né, sozinhos. Eu hoje não quis usar, porque como o Gabriel iria usar, então é para a gente mostrar, né, as duas realidades, né, porque eu falando, eu dou condições a vocês, né, pessoas que enxergam, se colocar no meu lugar, né, e sem estar visualizando as imagens. Já o Gabriel já colocou a outra, né, realidade. Então, eu acho interessante, né, que vocês, né, que não têm uma deficiência visual, vivenciem, né, todas essas duas, né, realidades para sentir a diferença de uma apresentação com PowerPoint e uma apresentação, né, que a pessoa tem que estar ali olhando, imaginando, né, pensando como que, né, é a realidade de uma pessoa com deficiência visual. Então, tudo isso eu dou, né, dicas no meu produto final. E a professora Débora, né, que é lá do NAUFES, ela sempre está em contato comigo, e depois que eu terminei a minha pesquisa, né, que foi 2022, até agora, né, só 2 alunos com deficiência visual que entraram na universidade, né, na graduação. Então, o número de acesso ainda é muito baixo, se tratando, né, de uma universidade. Nós Obrigada, temos. Neida. Milena, você tem uma questão, né? Por favor. Não, eu ia ler aqui o comentário da Bianca. Não sei se a Bianca a câmera tá desligada, né? Mas ela disse assim, né? A Bianca é uma aluna do curso de graduação em museologia. Ela é uma pessoa surda, né? E ela escreveu aqui muito interessante seu relato de experiência, muito importante para mostrar a realidade da acessibilidade. Tem uma tia que é baixa visão e ela não teve oportunidade, também sofreu muito por falta de acessibilidade e nem tinha apoio. Então, não sei, Bianca, se você tá por aí, se você consegue, acho que você tá no estágio também, né, acompanhando a fala, mas se você quiser também compartilhar um pouco da sua experiência, fique à vontade. Porque a Bianca, ela é formada em Letras Libras e agora ela é aluna do curso de graduação em Museologia. Gente, dá licença, só vou ali só pegar o carregador, tem 2% só de bateria. Bom, Sim, ó, Bianca. Ó, Bianca, já volto. se ela quiser ligar a câmera. Deixa eu ver se ela. Ah, ela estava com o celular carregando. Então, se a gente tiver outras pessoas que tenham perguntas, né, enquanto isso. Eu gostaria de fazer uma para o Gabriel, enquanto a gente aguarda outras questões, que eu acho que tem a ver com isso, tanto com o que a Bianca falou, como, né, o que a gente ouviu tudo de ambos os lados aí, né, os ambos professores que nos falaram. O Gabriel, teve um momento, né, que eu pensei, você está usando que eu brinco muito, que existe a pedagogia do molde a sopra, né? Você veio com frescor, né, falando uma série de possibilidades de recursos que se pode usar, né, inclusive mencionando o uso da inteligência artificial, de que forma ela pode contribuir. E depois, na hora que você vai fazer as considerações finais, né, você já começa falando que o cenário é complexo, né? E com a fala, né, da Arneida, a gente viu que realmente é, embora ela fale
de um tempo passado, né, de quando ela fez a formação, né, essa realidade a gente percebe que ela existe ainda em muitos lugares, mesmo com a legislação, né, a gente percebe que muitas vezes existem situações que só para cumprir a legislação elas são criadas, mas na realidade não funcionam e se vê em todos os âmbitos, né, tanto na academia como, por exemplo, em museus, em projetos, né? A gente vê que essa questão de projetos tem uma pontuação para quando você coloca itens de acessibilidade, e muitas vezes as pessoas colocam na escrita do projeto e na realidade não executam, né? E se falou dessas mobilizações, tanto junto à CAPES quanto a outros organismos, que é o caminho, né, para se conseguir um avanço nessa área. Você percebe que existe essa mobilização em busca dessa nova realidade, de uma realidade realmente que contemple a diversidade? Antes de você responder, eu queria ver com a Milena se ela prefere que a Bianca entre e também formule a questão, ou se o Gabriel pode responder. Vamos ver, eu acho que pode ser. O que que vocês preferem? A Bianca ligou aqui a câmera. Acho que pode ser a Bianca primeiro e aí o Gabriel responde, pode ser? Uhum. Pode ser, Gabriel? Pode ser. Abre. Então tá, obrigada. Que eu não sei que situação você está trabalhando, se ela conseguiu uma brecha ali para Uhum. participar, então vamos. Fala para a Bia, acho que ela está esperando, para ela poder se apresentar, falar Ô, sobre a Bianca, experiência dela como sim, aluna na aluna acadêmica, né, na graduação, e se ela quer comentar, né, alguma coisa sobre as apresentações. ô, Bianca, você ouviu a Milena? Fique à vontade, Não, né? a, Eu tô- a, a intérprete está traduzindo. Ah, tá, Ah, tá, se passou para ela, então tá. uhum. Oi, gente, vocês me escutam? Sim. Pronto. Então, meu nome é Bianca. Eu tô vestida com um moletom marrom. Tá aqui onde eu estou tá frio, então eu também tô usando máscara porque eu tô um pouquinho resfriada. Eu queria falar um pouco também sobre a questão de eu sou uma pessoa surda. Estudo atualmente aqui na faculdade, faço curso de museologia e arqueologia. Tô no sexto semestre atualmente. Então, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência com a questão da acessibilidade, da comunicação. É, a gente sempre precisa estar com o intérprete presente, um tradutor e intérprete de Libras. A gente tem essa questão de estar também junto, né, fazendo a questão da tradução, da interpretação. Em alguns momentos também a gente tenta fazer uma comunicação mais direta, às vezes pelo celular, fazendo por mensagem, né? Eu escrevo a mensagem, mostro para as pessoas, ou escrevo no papel. Então a gente vai alternando as nossas formas de comunicação, mas o objetivo é sempre ter essa interação com os professores, né, com os colegas também de curso. E essa trajetória da minha vida desde quando eu era criança também foi bem sofrida, igual como foi relatado. Então, acho que essas questões que a gente sofre com a questão da falta de acessibilidade, né, a falta de acessibilidade linguística, eu lembro mais ou menos, acho que no primeiro ou quarto ano, eu não tinha, a disponibilidade de intérprete em sala, então eu sempre tinha que oralizar, ou fazer a bimodalidade, né, que é oralizar e tentar fazer o uso de língua de sinais. Então, depois disso, eu acredito que no quinto ao oitavo ano e no ensino médio, eu consegui que uma escola contratasse intérprete de Libras.
E aí a gente conseguiu, eu consegui ter um avanço melhor, a gente conseguiu também a aprovação da lei de 2002, então a gente teve também esse processo, esse marco legal, que foi também o decreto de 2005, que a gente também tem a regulamentação da tradução, dos intérpretes, então a gente conseguiu, é, eu penso, né, que a gente conseguiu fazer esse processo, eu lembro também como vocês relataram, a questão dos museus, eu percebo que a gente ainda não tem uma acessibilidade plena, a gente precisa ainda às vezes ir com familiar ou com a escola acompanhando, a gente não tem ainda esse processo de acessibilidade, de acesso às informações, né? Muito pouco. Esse processo de uso da língua de sinais, por exemplo, dentro dos museus. Esse é um pensamento que eu tenho, e também de criação de um projeto para a gente consiga, por exemplo, ter vídeos em Libras, né, que sejam mais acessíveis para a gente quanto pessoa surda, mais profissionais formados, surdos, né, surdos formados na área também artística, na área é, da história, enfim, da museologia, nesse campo todo, no campo museal, que seria como se fosse um processo de modelo, né? A gente ter outros surdos de representatividade, que é uma questão importante. Então, eu tenho percebido ainda como é bem difícil, não tenho encontrado muitos profissionais. Percebo que eu sou como quase a primeira pessoa formada em museologia. Espero que a gente consiga avançar mais também. E que falta um semestre, na verdade, um ano para eu me formar, então espero que assim que eu conseguir me formar também, eu publique mais pesquisa, né? Publique também um pouco das minhas experiências vividas, dessa questão da acessibilidade, eu enquanto pessoa surda, das minhas experiências, dessa relação com os museus, e com a museologia. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigada. Maravilhosa aí a participação, né? Um depoimento muito forte, né? Importante que vem de encontro com as falas, né? Retomamos então, Gabriel, para você responder a questão, Claro, ou claro. se quiser comentar, aproveitar e comentar, né? O depoimento que a gente acabou de ouvir, também fique à vontade. Sim, sim, sim. Eu acho que até casa bastante, assim, com algumas coisas. É, primeiro, eu acho que em relação ao acesso à informação, né, é uma questão muito difícil, assim, eu fico vendo, porque o Brasil, ele é um país com realidades muito diversas, né? Então, quando eu trago aqui, né, que em termos de tecnologia, a gente tem muitos aplicativos, inclusive muitos gratuitos para serem usados, a gente tem pessoas que não têm acesso a essas tecnologias, né? Ou não têm acesso à internet, ou vai ter em alguns espaços, né? Isso eu acho que é um complicador, né? Então, assim, a realidade ela é complexa, né? É, e mesmo estando na lei, né, como foi dito, a gente tem, por exemplo, que as instituições públicas elas têm que se preocupar com a acessibilidade, por exemplo, digital. Mas isso, ainda que esteja na lei, isso não acontece quando a gente vai ver na prática. Ou já pegam aplicativos já prontos, né? A gente tem o caso do V-Libras, né, que fica ali no canto e que é uma inteligência artificial que está fazendo, que nem sempre funciona tão bem quanto o intérprete mesmo fazendo seu trabalho, né? E eu acho que aí dá para fazer um gancho com, por exemplo, a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela volta num espaço que ela auxilia, mas ela faz com que o sujeito fique por ele mesmo. É o sujeito buscando uma forma de inclusão. Então, a instituição, se ela for pensar no seguinte, não, a IA ela vai fazer com que, sei lá, surja uma janela de Libras, surja uma descrição, enfim. Mas é o sujeito que está procurando, né? Que vai muito do que a Neida falou, né? Dela ter que procurar, né? Então, a trajetória acadêmica que ela cita não, os meus colegas me ajudaram, a minha irmã. Então, ela foi atrás de ajuda de terceiros e as instituições não auxiliaram ela no que deveria ser feito, né? Então, se a gente contar com a IA, o sujeito está por si mais uma vez, né? Então, isso são coisas que eu acho que a gente precisa pensar e refletir muito. Existe hoje um pouco mais, eu acho que assim, em termos de luta política, que eu acho que é interessante a gente pensar que eu, né, como historiador, uma pessoa que trabalha e pesquisa na área,
existe hoje um pouco mais a gente tem mais diversidade no ensino superior e no ambiente de pesquisa. E eu acho que isso, né, que é uma conquista de longa data das pessoas com deficiência, isso faz com que haja uma maior pressão dessas pessoas por luta política, que é aquilo que a Arneida falou também, né? Até então só chegava no ensino médio. Agora que está entrando agora que as pessoas entram no ensino superior, você tem pessoas que falam, olha, as pessoas que trabalham estão vendo esses sujeitos chegar, as pessoas com deficiência estão aí, então elas precisam mudar, as pessoas com deficiência estão brigando, né? A gente tem aí um exemplo claro, né, da comunidade surda, que é uma comunidade que luta muito e que por isso consegue muito mais do que outros polos, né? Isso eu percebo no Instituto Benjamin Constant. A gente vê que parece que as pessoas com deficiência visual, elas são menos articuladas do que as pessoas com surdez. E a gente vê como que essa articulação ela faz diferença na hora de conseguir direitos, né? E de lutar, né? Infelizmente é uma questão de luta, né? Ainda, né? E aí, nesse ponto, eu gostaria de falar, inclusive, da questão do atendimento educacional especializado, que é algo que é previsto pela lei, que seja transversal, ou seja, não só na educação básica, mas também no ensino superior, mas que na prática a gente ainda tem muita dificuldade de fazer com que esse AEE funcione no ensino superior, né? Ou seja, a gente tem os núcleos de acessibilidade, né? Eles existem, eles funcionam, mas ainda é muito complexo isso, né? Então o acesso ele fica deficitário. É, Enfim, eu acho que é um pouco disso que eu consigo trazer aqui para refletir sobre essa questão que a gente falou, né, do morde e se assopra, né? Porque a gente tem aí uma possibilidade, uma gama de possibilidades. O poder público, a gente já tem leis muito avançadas no Brasil que podem funcionar bem, mas a gente precisa de políticas e muitas vezes isso só vem com luta, né? E aí é se manifestar, é se colocar. A gente vê que entrar né, com ações do Ministério Público, infelizmente, é o que é a forma como a gente vê acontecer hoje em dia, né? Nas realidades aí diversas. Eu mesmo, para finalizar aí a minha fala, no próprio Instituto Benjamin Constant, que é um espaço destinado para pessoas com deficiência visual, a gente vê questões ainda de acessibilidade falhas lá dentro para pessoas cegas e com baixa visão. E que às vezes é impressionante. Às vezes a gente tem um sistema que é um sistema interno, né, que é um sistema burocrático do governo federal, que funciona no IBC e que não é totalmente acessível para pessoas cegas com baixa visão. Isso é terrível, né? Porque é a instituição que deveria estar tudo funcionando 100% acessível. E não está, né? Então, assim, é complexo e é um desafio aí para ser lidado, né? Mas é importante que esses debates estão na mesa, né? Então, isso já é um caminho forte, né? Eu queria duas coisas agora. Uma, para a gente aproveitar um momento e todos abrirem as câmeras para a gente ter o registro. A Carlinha vai printar a tela para ter a nossa foto desse momento. Acho que se todos abrirem agora, a gente vai ter uma foto bem legal. E a outra coisa que eu gostaria é que a Milena pudesse ler os comentários que tem no chat, pudesse fazer essa gentileza. Bom, Gente, nós temos aqui. posso só Vai fazer já? sinalizar por áudio e por números pela mão para a gente poder tirar foto? Então, depois do 3, Vamos tá, fazer já. gente? Tá. Tirar foto. 1, 2, 3. Sorriam. Isso. Pronto. Está registrado. Vamos lá, Milena? Certo, vamos lá. Temos alguns comentários aqui. Deixa eu ver, da Bianca que eu já li. Eu acho que tem um comentário da Mabel que eu vi aqui. Deixa eu só achar aqui. Parabenizando, ela disse, a Mabel, Mabel Cavalcante, parabéns, Arneida, sua luta também é nossa. Somos todos diferentes. Parabéns ao grupo pelos convidados e pela temática. Contra a crueldade da sociedade, sejamos diferentes. Deixa eu ver, acho que é isso. Eu recebi uma pergunta aqui por WhatsApp, que tem uma aluna também do 4º ano de museologia que é cega e ela está assistindo pelo YouTube. E ela fez um comentário aqui, ela mandou para mim no WhatsApp.
ela disse assim, né? A última moça que fez a fala, que ela falou sobre os professores postarem os livros escaneados, postarem como imagem. Lembrei dos professores postando vídeos legendados para assistir e tive que pedir ajuda para colegas. Então, ela registrou aqui essa dificuldade que ela tem também, né, dentro do curso, relacionado a essa questão, quando tem material de audiovisual, por exemplo, e o vídeo está legendado e não, de repente, em outras línguas, né, enfim, só para comentar, mas queria agradecer também a presença da aluna Ana Karina, que está no YouTube e que está prestigiando e assistindo também aqui a nossa fala. Não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, a gente tem que encaminhar, eu acho que para o encerramento, né? Não sei se a Exatamente. professora Judite Eu acho que a gente já pode se encaminhar para o encerramento, né? Não sei se alguém tem alguma questão, que daí passaríamos. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade, essa tarde maravilhosa, essa experiência, né, rica, como todas têm sido nesse grupo, que é impressionante, né, o que ele traz de momentos de reflexão, de conhecimento, de aprendizagem. E agradecer a coordenação aí, agradecer ao grupo todo da acessibilidade, porque nossos encontros são muito ricos e eles que Pois. proporcionam, né, o material que a gente traz aqui para esse debate mais amplo, né, quando a gente abre para outras pessoas. A Arneida é a segunda vez, né, em pouco tempo que ela está conosco, né, então a conversa foi lá interna no grupo e a gente achou que seria interessante ela estar junto com o Gabriel hoje e realmente, né, acho que foram duas pessoas que se complementaram aqui nas suas falas. Então, não sei se alguém tiver mais alguma fala, eu passaria a Milena, a Carla, não sei se alguém mais quer se despedir, passaria para a professora Judite fazer o encerramento. Tá? Muito obrigada a todos e todas. que eu só queria agradecer também, então, e dizer que foi ótimo, né? Temos várias questões, também tinha perguntas aqui, mas a gente precisa encerrar, né? A gente tem um limite de tempo, e dizer que é um prazer estar participando desse grupo, aprendendo tanto. Fiquei muito feliz que hoje, né, temos a Bianca e a Ana Karina participando do curso de museologia da Unespar, né, em Curitiba. E obrigada, Gabriel, obrigada, Arneida, e vou passar a palavra para a professora Judite, para todos que estão presentes. Então, cabe me agradecer muito a coordenação do grupo de acessibilidades, que tem conseguido sempre trazer pessoas que nos sensibilizam e que nos ensinam imenso. Penso que hoje, tanto o Gabriel quanto a Arneida foram capazes, né, de tocar em vários pontos fundamentais para todos nós. Cada vez mais eu tenho me apercebido que essas participações externas que a gente tem sido capaz de tecer, né, e trazer para os musafóruns, elas são fundamentais e têm, de fato, permitido que a atividade dos nossos grupos de estudos elas se alarguem e elas se intensifiquem. Acho que tem sido muito importante a gente conseguir discutir, refletir, né, com várias pessoas que têm sido generosas conosco para vir a esses encontros. Eu agradeço muitíssimo ao Gabriel e à Arneida por terem estado aqui hoje conosco. E queria, antes de encerrar, também agradecer mais uma vez a equipe do Arte em Libra, que tem sempre nos apoiado e tem estado sempre em todas as nossas reuniões do grupo de acessibilidade. Então, muitíssimo obrigada. Vocês têm sido fundamentais aqui para o trabalho que se tem realizado. Nós agradecemos muito pelo que vocês têm feito. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco. Eu vou encerrar a reunião pelo YouTube, depois nós que estamos aqui no Zoom podemos nos despedir de forma mais fraterna e sororizada. Só um segundo.